O nosso trabalho tem como tema a sexualidade na terceira idade, que será dividido em vários tópicos. Um desses temas é como a sociedade vê a sexualidade do idoso. Entretanto, para entender esse tema, precisamos saber o que é a sexualidade. Muitas pessoas acreditam que ao falarmos de sexualidade, estamos falando do ato sexual. Contudo, esse ato é a expressão da sexualidade. A sexualidade em si é muito mais ampla. Ela está relacionada à força vital que nos faz buscar a intimidade com o outro. Esse encontro se relaciona com o prazer que a ternura, o toque e o carinho pode nos proporcionar. O cuidar do corpo, ou seja, a nossa vaidade, ela está relacionada diretamente à nossa sexualidade, assim como a forma que nos enxergamos ou enxergamos o outro. Um sorriso, um beijo, a alegria de estar junto, faz parte da nossa sexualidade. A razão para falarmos tão detalhadamente sobre isso se dá pelo fato que, ao não diferenciarmos o ato sexual da sexualidade, muitas vezes nos leva a ignorar algumas questões que permeiam a vida do idoso. E isso pode gerar o preconceito, por causa de crenças e tabus que já existem na sociedade. A sociedade criou a imagem de um idoso assexuado, esquecendo que, mesmo dentro de algumas limitações físicas e cognitivas, ainda é um indivíduo com desejos. E não perdeu sua capacidade de vivenciar esses desejos. A nossa sociedade ainda tem a imagem do idoso formada por crenças. O idoso que cuida do neto senta à frente da TV e tricota. Outra crença é a infantilização do idoso. Acreditam que ele volta a ser criança. Dessa forma, tiram a sua autonomia e dignidade. O idoso não pode expressar sua sexualidade, pois é considerado um ser assexuado. Esse fato faz com que ele, em muitos casos, se encaixe em padrões estipulados pela sociedade. Além desse tabu de não se expressar, há também a questão de estarem fora do padrão de beleza da sociedade. Então, são considerados indivíduos que não são atraentes sexualmente e nem têm vitalidade para o sexo. Então, não há como discutir sobre a sexualidade do idoso, porque eles acabam se retraindo para falar dessas questões e das suas necessidades, tornando-se realmente um tabu. As crenças e os tabus nos levam ao preconceito. O idoso muitas vezes sofre esse preconceito de forma velada, pois o indivíduo que fala com o idoso com palavras no diminutivo acredita que está sendo carinhoso. O profissional que pergunta sobre o idoso para quem o acompanha acredita na incapacidade de responder e se expressar do idoso, tirando toda a sua dignidade ou sua autonomia. Quando o idoso assume sua sexualidade, ele acaba sendo criticado pela sociedade, pela própria família e até mesmo pelos próprios idosos. As consequências disso acarreta a desistência, muitas vezes, da própria sexualidade do idoso, o isolamento social. Alguns ficam deprimidos, passam a ter problemas físicos e perdem a mobilidade, a alegria de viver. Todos esses fatores falados até aqui geram angústias e sofrimentos nos idosos. Eles se sentem sem uma razão para viver. Muitos falam até que estão aguardando apenas o fim. E para a saúde física, quais as consequências? O tratamento envelhecimento do ser humano é a questão sobre a sexualidade e precisa ser discutida no percurso de todas as etapas da vida. Na terceira idade, estabelecida a partir dos 65 anos pela Organização Mundial de Saúde, as dores articulares e degenerativas aumentam e ocorre a redução da capacidade funcional. Por isso, é importante manter a independência e prevenir a incapacidade, reabilitando o idoso e garantindo qualidade de vida.
A atividade esportiva ajuda a prevenir e melhorar as condições físicas e mentais do idoso, desde que bem orientado e medicado quando for necessário. As pessoas que estão ativas têm o menor risco de doenças cardíacas, acidente vascular cerebral, diabetes tipo 2, alguns tipos de câncer, depressão e demência. Vários artigos fizeram pesquisas de como é a visão do idoso em relação à sua sexualidade. Nessa entrevista, é possível verificar que o desejo e a sexualidade ainda está presente, pois os casais de idosos entrevistados descreveram o desejo de namorar, viajar, dançar, cuidar do corpo. Os que não tinham um companheiro gostariam de arrumar. Eles frequentam bailes da terceira idade para se divertirem e conhecerem alguém. E com essa vivência, vêm as doenças sexualmente transmissíveis em idosos. Com o aumento da população idosa, como vimos na aula passada, em uma matéria do jornal que trazia que no ano de 2025 teremos aproximadamente mais de 30% da população idosa. E com isso, cresce também o número de casos de AIDS. Tem também a sífilis, a DST e a DARC, doença arterial coronária, e outras condições, que traz o idoso a passar por certas limitações. Medidas de prevenção para doenças sexualmente transmissíveis. Ainda o uso de preservativo continua sendo a melhor maneira para se prevenir as doenças. A problemática do envelhecimento e da AIDS no Brasil passa por questões culturais e de exclusão e encontra-se principalmente no preconceito social relacionado ao sexo nesta idade. E com a falta de informação, não só a AIDS, mas também a sífilis, a DST, acredito que com campanhas preventivas e conscientização em cada consultório sirva para amenizar. Com o aumento populacional de idosos nos últimos anos, não tem jeito, a informação ainda é a solução. Que seja em campanhas de governo, que seja em outdoor, que seja em consultórios e até dentro de casa, e explicar realmente que o uso do preservativo ainda é a melhor solução. Na vida dos idosos, na maioria das vezes, eles são vistos como um ser frágil, impotente e incapaz de gerir sua própria vida. Em outra visão, na maioria das matérias encontradas, depoimentos diretos dos idosos eram sempre respondidos por parte das famílias. Em contrapartida, um estudo sobre as representações sociais encontrou associações positivas como experiência, sabedoria, compreensão e amor. Para as áreas do conhecimento e intervenção voltada aos idosos, a diversidade no mundo de se pensar o grupo, com concepções positivas e negativas. Serve para que se reflita sobre como este é tratado no dia a dia, de forma que noções aparentemente positivas nas práticas de suas capacidades e nas noções negativas não sejam negligenciadas. Com o aumento populacional de idosos em nosso país, este é um tipo de discussão que precisa estar cada vez mais presente no nosso cotidiano. Eu vou falar sobre como a família pode ser um fator de repressão e como que ela pode influenciar negativamente no exercício da sexualidade do idoso. A pesquisa que foi mostrada no nosso texto, ela revelou que 60% dos pesquisados, eles não residem somente com o esposo ou a esposa, e que na maioria dos casos, essa situação se dá por uma necessidade de sobrevivência pelas mais diversas situações, mas principalmente pela necessidade de agregar renda. Então esses lares, em grande parte, eles são compostos por muitos membros de uma família convivendo em uma mesma casa. E muitas vezes essas casas, por ter muita gente, família e subfamília, e pela falta de cômodos, não proporcionam uma privacidade adequada para o casal ou para o indivíduo. Isso faz com que a sexualidade desse idoso ou desse casal acabe se tornando reprimida. E essa convivência de várias famílias em uma mesma casa
dificulta o relacionamento e o entrosamento entre todos os membros dessa família. E essa família como um todo, ela pode, e em muitos casos ela vai influenciar na autonomia desses idosos. Mas se é difícil o relacionamento entre um casal dentro desse lar, mais difícil ainda para o idoso é lidar com a ideia ou com a tentativa de um novo relacionamento, porque os filhos e netos, principalmente os filhos, eles são geralmente os primeiros a negar a existência da sexualidade dos pais. Se eles sequer reconhecerem e admitirem que essa sexualidade exista, eles vão interpretar essa necessidade sexual como algo depreciativo, como sinal de demência ou como sinal de uma segunda infância. Então é como se fosse um indivíduo que ele está alterado mesmo, né? Fora de si, ele é normal. Aqui tem uma fala de um sujeito que foi entrevistado no nosso texto e que retrata um pouco de tudo que eu disse. Os netos acham que não está bom. Os filhos também não aceitam que a gente tenha um novo companheiro. Então a gente não tem. Às vezes dá vontade. É muitas pessoas na casa, mas eu me sinto sozinha. Sair para passear sozinha é ruim, então eu fico em casa. Mas se eu pudesse escolher, eu queria ter alguém para me fazer companhia. Então essa fala, ela mostra muito bem tudo que eu acabei de dizer. As vontades e as dificuldades enfrentadas pelo idoso em família na busca de um novo relacionamento. Aqui tem outras partes recortadas da fala de alguns idosos que estão passando por uma situação semelhante. Ah, sim, mas a família não quer. Minha avó só pra mim. Eu tenho meu companheiro, mas conheço idosos que não podem nem sair de casa, muito menos namorar. Dizem que a gente não arruma nada por causa dos netos. Os netos não acham bom, os filhos também não, então a gente não procura, né? Então essa pesquisa, ela mostrou que esse problema não é algo pontual, que na verdade é um problema que é recorrente na vida de muitos idosos. Esses relatos, eles mostram claramente que foi criada uma dependência em torno da pessoa da terceira idade e de sua família. Então, não é de se espantar que essas pesquisas mostrem que os adultos são um dos principais fatores que atuam na repressão da sexualidade do idoso. E quando residem sob o mesmo teto, esses idosos eles estão mais sujeitos e submissos à opinião de seus familiares. Opinião essa que influencia na vida do idoso, suas ações, atividades e relacionamentos afetivos. Esses idosos têm sentimentos, desejos, vontades minimizados completamente. O medo de buscar novamente um relacionamento na terceira idade já é algo que é desafiador para essas pessoas. Isso é agravado por uma família que é muito presente de forma muito autoritária. Há também um medo muito presente nos idosos de sofrer abuso financeiro, e principalmente as mulheres demonstraram esse tipo de medo, uma vez que ao se casar legalmente, a pensão que elas recebiam antes é suspensa. Mas esse medo, ele não está só relacionado à pensão, e sim a todo o acúmulo de bens materiais de uma vida inteira, assim como o medo de perder a herança que seria dos seus filhos. E também foi relatado que há um medo de, ao passarem por esse abuso, se passarem por esse abuso, não terem condição de contar para a família, por medo de represália, medo de ouvir nós te avisamos, eu sabia, ele só quer seu dinheiro. E esses medos fazem com que as pessoas idosas acabem se calando diante das vontades e das situações que é imposta pelos seus familiares. Com relação à opressão familiar e social, há uma inversão dos papéis, em que o idoso ele perde o comando na casa, passa então de sujeito ativo para sujeito passivo. Dessa forma, o único lugar que esse idoso tem para assumir é o papel de avô ou avó, cuja função é cuidar dos netos e, no máximo, usufruir da aposentadoria, realizando aquelas atividades que já foram citadas anteriormente, como assistir TV, tricotar, essas atividades que são bem estereotipadas mesmo de um lugar do idoso. Quando esses idosos eles desfrutam de uma vida sem companheiro, seja por viuvez ou por outras causas, muitos sentem que não há mais espaço para a vida amorosa. E isso muitas vezes se agrega em problemas de solidão e doenças somáticas, como também já foi citado. E é por isso que os grupos de convivência têm muita importância na vida desses idosos. Muitos relataram que consideram o local do grupo mais que o próprio lar, porque em suas casas, com seus familiares, onde eles não são valorizados, eles não têm o mesmo respeito e diálogo que há nesse grupo. E é por isso que buscam nesses grupos uma espécie de porto seguro, um local onde semanalmente, que era no caso a frequência do grupo da pesquisa que foi realizada, um local que estará pronto para recebê-los de braços abertos sempre que for necessário. A influência da religião na sexualidade do idoso. Levando-se em conta que as dificuldades para que os idosos vivam a sexualidade são fundamentalmente de natureza psicológica, sociocultural e religiosa. Toda mudança
nessas escalas de valores arrasta atrás de si uma nova reformulação do desejável e do correto, que é vista como crise ou desintegração pelos conservadores e pelos otimistas como avanço, mudança e progresso. Os trabalhos realizados com pessoas idosas ligados a grupos religiosos mostram, desafortunadamente, que elas pensam que não deveriam ter necessidades sexuais com essa idade. Quando as têm e as vivenciam, são considerados como pessoas libidinosas e desviadas. Para alguns deles, a vivência da sexualidade em qualquer das fases da vida, se não for em função da fecundidade, não deveria ser vivida. Portanto, o processo de envelhecimento proporciona-lhes um fim digno e uma desculpa convincente para abandonar uma atividade sexual que sempre foi um manancial de ansiedade, culpabilidade e pecado. Os trabalhos realizados com pessoas idosas ligados a grupos religiosos mostram, desafortunadamente, que elas pensam que não deveriam ter necessidades sexuais com essa idade. Quando as têm e as vivenciam, são considerados como pessoas libidinosas e desviadas. Para alguns deles, a vivência da sexualidade em qualquer das fases da vida, se não for em função da fecundidade, não deveria ser vivida. Portanto, o processo de envelhecimento proporciona-lhes um fim digno e uma desculpa convincente para abandonar uma atividade sexual que sempre foi um manancial de ansiedade, culpabilidade e pecado. No que tange à viuvez no âmbito religioso, há conceitos equivocados que restringem a sexualidade. Por exemplo, o âmbito religioso impede a continuidade da vida afetiva quando o parceiro falece, uma vez que admite um único casamento. Os idosos devem estar vigilantes para superar as falsas crenças e opiniões de pessoas que usam a religião para negar a sexualidade. A sexualidade deve ocupar o lugar que lhe cabe dentro de cada idoso. Na religiosidade, o resultado da educação recebida por meio desses valores está na modelagem de nossas condutas sexuais, de acordo com a doutrina, e apresentam um consenso generalizado do que é normal ou anormal, positivo ou negativo. Para cada pessoa que professa a fé religiosa, existe um tipo de conduta religiosa que deve ser seguido. Os idosos que não se submetem a eles ou se tornam criticados por seus valores ou se tornam objeto de todo tipo de pressões e sanções sobre suas condutas sexual. Percepção do homem idoso em relação à sua sexualidade. Falamos sobre a modificação demográfica e suas consequências na sociedade, o aumento da população idosa e de uma população idosa muito mais saudável devido aos avanços da medicina. E essa modificação traz com ela a necessidade da abordagem de temas sobre a sexualidade. É verdade que com a idade surgem alterações biológicas, fisiológicas e mesmo patológicas. Acrescido a isso, vêm todos os tabus e preconceitos. E a família, ela vem com um papel de também enfatizar tais mitos e tabus, assim como a religião. Partindo do princípio que a andropausa
seria um mito. E a diminuição hormonal, ela realmente ocorre, mas que o homem de aproximadamente 80 anos, ele teria em média 35% menos testosterona que um homem jovem. Existem fatalmente os declínios da idade, onde o homem estaria aí de novo no ponto da perda da sua virilidade. Mas isso outra vez a nível psicológico, porque a literatura mostra que não há perda da sexualidade com a idade. De fato, existe um estigma que acompanha o envelhecimento, onde o homem pode chegar a negligenciar sua própria sexualidade, por acreditar em 3 princípios básicos, que seriam: a sexualidade não existe por não ter mais atividade sexual. Depois, por ser analisada como um erro diante dos tabus e a vergonha de abordar o tema. Também por ser considerada engraçada. E nesse ponto não é engraçado tipo divertido, mas é um engraçado sujeito a piada, até a ser motivo de chacota. O Ministério da Saúde, ele lançou uma política nacional de atenção social ao idoso, que fala sobre a sexualidade do idoso e que enfatiza o fato dela não diminuir com a idade. Apesar disso, a procura pelos serviços, ela só se dá em casos extremos, principalmente em se tratando do homem. Os próprios profissionais de saúde têm dificuldade na abordagem do tema, por ser também uma crença que o idoso não está mais disponível para as relações íntimas. E por isso eu vou tentar dar enfoque a 3 pontos. O primeiro, a visão do homem idoso sobre o conceito de sexualidade, onde a maioria dos homens mostra o desconhecimento da diferença entre sexo, que seria o ato sexual, as genitais, e a sexualidade, que envolve todo o sentimento, o carinho, o entendimento, o erotismo, o prazer, a compreensão e até mesmo a aceitação dos próprios limites físicos que vêm com a idade e com alguma doença, alguma patologia que pode chegar a se apresentar. Um segundo ponto é a sexualidade e o seu desenvolvimento pelo homem idoso. Como isso se daria? No se sentir belo e se fazer belo para o outro. No estar bem e se fazer bem para o outro. Se mostrar bem ao outro. Também diante do preconceito sobre a sexualidade do idoso. A mulher considerada sempre vulgar e o homem assanhado ao demonstrarem essa sexualidade. Muitos moram com os familiares, o que se mostra um obstáculo para o desenvolvimento dessa sexualidade. Também não terem tanta disposição, a dificuldade para manter a relação, o espaço de tempo entre elas e não serem tão demoradas e intensas como antes, o que mostra novamente a diferença entre o que consta na literatura e as crenças diante dos mitos. O desejo e o prazer, eles continuam existindo. E essa visão, ela pode levar o idoso a quadros depressivos, por não se adequarem a um momento de limitação física diante da idade. A presença de patologias características da idade, que são a hipertensão, diabetes, a hipertrofia da próstata, aí sim são limitações físicas. Diante dos mitos e tabus. E nesse ponto, a família exerce um papel negativamente importante na ridicularização do idoso,
no posterior adormecimento da sua força libidinal, o que leva à falta do diálogo desse idoso com a família e também na vergonha ou no constrangimento que ele sente em estar procurando quem possa ajudá-lo. Um outro ponto não menos importante é a prática sexual e a sua importância para o homem idoso. No contexto dos mitos e tabus, é observada como traumática a partir dos 60 anos e faz com que o idoso não tenha interesse em praticar. Só que uma atividade sexual prolongada, ela depende de estimulação adequada e frequente. Isso vem a melhorar a condição dos órgãos afetados nesse período. E, novamente, o fato de ser visto como viril pela sociedade pode afetar o seu desempenho. A indústria farmacêutica oferece muitas opções para a solução da disfunção erétil, mas isso a nível fisiológico. O que realmente se percebe é que quanto maior a idade, menor a importância dada ao idoso. Um obstáculo que é percebido é a recusa em abordar o tema. E isso pode revelar vergonha, medo, angústia em vivenciar a própria sexualidade. E, não menos importante, é a falta de profissionais na área de saúde com, de repente, a capacitação para poder dissociar os efeitos do envelhecimento para um indivíduo que tem como pré-estabelecido ser um indivíduo assexuado. A investigação sobre a visão do idoso sobre a sua sexualidade ainda se mostra insuficiente, mas muito necessária para que evidências possam contribuir na diminuição da imagem distorcida que eles carregam, impregnada de preconceitos, tanto por parte dos profissionais, quanto da sociedade e até mesmo dos próprios idosos. Entre os principais obstáculos para o seu desenvolvimento estão as alterações fisiológicas e biológicas em relação à disposição do idoso em manter a relação sexual. Não menos importante está a presença de patologias e também o preconceito presente em todos os níveis dessas relações. Se percebe que a idade influencia na não realização da prática sexual e que, para muitos, o sexo ele deixa de ser considerado importante diante de tantos obstáculos. Freud, na Conferência 23, diz que a experiência da psicanálise não pretende descrever o que é uma mulher, tarefa que ela não poderia cumprir, mas examinar como a mulher se desenvolve a partir da criança. Jacques Lacan, no Seminário 20, mais ainda, enuncia que a mulher não existe, que as mulheres são não todas fálicas, não totalmente inteiras. Enigma que tem início no processo edípico, diferente do menino que imagina portar consigo a representação do falo, ser o falo para a mãe, e que tem medo de perdê-lo, a menina descobre que não tem, que a sua mãe não lhe deu, e imagina que poderá ter, que alguém vai lhe dar. Assim, ela se constitui com essa falta. Como disse Simone de Beauvoir, no seu livro O Segundo Sexo, não se nasce mulher, torna-se mulher. O termo climatério tem origem no grego latinizado clincter, que significa degrau. Este termo contém a ideia de fase de ascensão difícil, perigosa, que exige esforços para subir. Para os gregos, o climatério era considerado como uma fase de momentos críticos da existência humana, período de transição importante,
como a puberdade, que é o início, e a velhice no final. Em algumas culturas, ainda prevalece a ideia que, ao fim do climatério, quando a mulher perde sua função reprodutora, nada mais tem a fazer a não ser esperar a morte que se encontra à espreita. O próprio discurso das mulheres indica que a capacidade de procriar exerce um obstáculo fantasmático diante da morte. Assim, uma mulher é caracterizada velha, mesmo que se possa dizer que uma anciã se dará aproximadamente a partir de 20 anos após a menopausa. Pensando sobre essas questões, a psicanalista francesa Marie-Christine Lasnik, em o seu livro O Complexo de Jocasta, discorre sobre haver um estranho silêncio no conjunto da psicanálise a respeito da menopausa. Será que o desejo inconsciente pelo filho, agora homem, revelado por Helena Deutsch, teria suscitado um pavor capaz de calar o tema? Justamente nesse momento tão crucial de mudanças que vive a mulher, uma experiência autêntica de deslocalização em sua sexualidade, em sua identidade de mulher que não pode mais ser mãe, e que diante dos seus olhos a imagem do seu corpo se modifica. A menopausa, ao fim do climatério, desconstrói a promessa edípica ter um bebê como um substituto fálico. A partir desse ponto, os alicerces fantasmagóricos que até então sustentavam uma mulher numa referência fálica, advinda da maternidade, são abalados. Esse momento coincide com o crescimento dos filhos e a saída deles de casa, talvez o endereçamento libidinal desses a outros. O que se percebe nas clínicas é que algumas mulheres que passam grande parte de suas vidas numa posição de maternagem, sendo suporte para outro, começam a se mostrar deprimidas, por vezes lamurientas. A sua principal queixa é a dor, dores físicas generalizadas. Freud, em 1924, fez uma equivalência entre o circuito do erotismo e da dor, como se na ausência de um surgisse o outro. Isso é claro para mulheres que passaram a grande parte da sua vida cuidando de um outro, seja filhos, parceiros, alunos, pacientes, etc. E que, não mais sendo convocada nesse lugar de sustentar o outro, perde o alicerce de sua existência e literalmente desaba. Não restabelecendo um outro vínculo erótico com o mundo, em geral adoece e passa a oferecer seu corpo para que agora ela própria seja cuidada. Começa a fazer uma verdadeira peregrinação pelos consultórios médicos, sem conseguir restabelecer o equilíbrio que antes a mantinha de pé. Renunciando à vida sexual ou se propondo a uma relação de mera obrigação com um companheiro apenas como objeto de uso. Não há queixas de angústia, mas o corpo que vai falar por elas através de doenças psicossomáticas às quais vai se dedicar. Ao contrário de outras mulheres que continuam sexualmente desejantes, mas tomadas pela angústia diante dos impasses desse período. Angústia que pode lhes permitir avançar na elaboração do luto necessário para que possam se inventar outras formas de lidar com o erotismo. Freud, examinando as questões etiológicas do surgimento da angústia em mulheres, elabora uma lista de fatores tendo em comum o problema da insatisfação sexual, ressaltando, por outro lado, que no climatério acontece um grande acréscimo do desejo sexual, uma reedição do que ocorrera na adolescência, contrastando do que se diz no senso comum sobre a diminuição da libido. Na mitologia grega, Zeus sucumbe aos encantos de uma bela jovem mortal, a Europa, nada menos que sua tataraneta.
Ele se metamorfoseia então de um belo touro branco e doce, no qual a moça trepa e ele a leva para o mar. Com ela teve 3 filhos que irão se tornar poderosos personagens na terra dos mortais. Nenhum registro fala que Zeus tenha abandonado sua mulher Hera porque ela teria perdido seus encantos, mas alguns comentadores sublinham que Zeus devia encontrar algumas dificuldades em seu casamento com relação à dissimetria fálica. Hera, além de ser esposa de Zeus, também era sua irmã, e a ela se conferia toda a soberania. Na iconografia grega, ela é representada munida de um cetro e sentada em um trono, ícone da maternidade, da esposa e muitas vezes como anciã, também representando o ciúme e a ira. Isso nos ajuda a pensar nas dificuldades que alguns homens podem encontrar com mulheres providas desses tributos fálicos, o poder político, o saber universitário, o êxito financeiro, ampliando o problema quando a companheira já não pode mais ter filhos, que é uma prova visível da potência do marido. Talvez Hera se encontra na mesma situação de muitas mulheres menopausadas, cujos maridos vão buscar alhures onde provar a sua potência fálica paterna. Muitas vezes, uma mulher mete na cabeça que é a aparência do seu corpo que desativa o desejo do parceiro. Com frequência, desiste e considera que não cabe mais continuar a desempenhar o papel daquela que tem o que é preciso para causar o desejo dele. Provavelmente, essa mulher está enganada. Se há de fato a necessidade de uma certa positivação do objeto à causa de desejo masculino, essa pode se dar num jogo de esconde-esconde, esconde-mostra, próprio da mascarada, que pode realizar no nível de um dizer através de um significante. O desejo masculino em relação à mulher vem em geral e prende-se a um dos traços dela, ou seja, a uma das partes dela. As pernas, o brilho no olhar, ou nos cabelos, ou a curva dos seios, é o objeto A recortado do corpo dela que causa o desejo dele. No desejo, há um elemento necessariamente perverso. O objeto não pode ser unicamente faltante. Deve haver uma certa positivação do objeto A. E aí é preciso jogar do lado da mascarada, em um esconde-mostra. É o falo que se finge supor que está aí, sabendo-se perfeitamente que não está. Lasnik cita o filme La Débandade para exemplificar o jogo da mascarada. Continuando no cinema, a autora pergunta o que a Cruella pode nos ensinar. A Cruella não corresponde à definição de uma feiticeira. Ela não abdicou da sedução, não é uma renunciante, mas a sua sedução não se dirige ao ser humano. Ela não pretende estabelecer nenhuma troca sexual. Os personagens masculinos que a cercam são apenas lacaios ao seu serviço. Ela se comporta com eles como um velho dragão ditatorial, como disse Freud. Não há vestígio de uma ligação pulsional com eles. Trata-se de uma posição puramente narcisista. Quer se manter a todo custo à altura de um eu ideal absoluto, supondo arrancar o reconhecimento do outro. Freud, sobre a introdução ao narcisismo, fala que tais mulheres amam apenas a si mesmas, com a intensidade comparável à do amor de um homem por elas. Sua necessidade não se acha na direção de amar, mas de serem amadas.